Aí, o que nós precisamos entender? Não somos espectadores daquilo que Deus está fazendo. Deus nos chama, quando nós nos rendemos a Ele, recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos participantes da obra de estabelecer o reino dos céus aqui na terra. O que venha ao teu reino, o download que Jesus ensina na oração, que venha ao teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, o que acontece? Nós nos tornamos, participantes dessa construção, dessa edificação. E o que você precisa entender? As suas habilidades, veja bem, a habilidade que ele colocou em mim, em você, são habilidades valiosas, e elas vão, resvalar. Tudo aquilo que nós fazemos através desse potencial sobrenatural que Deus coloca nas nossas vidas, isso vai ecoar para toda a eternidade. E, de repente, hoje, você ainda não consegue nem, ter clareza naquilo que Deus colocou na sua vida. Essas 8 semanas é para você descobrir, despertar e desenvolver. Começar a desenvolver o dom espiritual que Deus colocou em você. Amém? Você pode declarar um amém? Escreve aí nos comentários. Agora, algo que é muito importante, veja bem, todos nós nascemos de propósito. Nós nascemos de propósito para viver um propósito. O seu nascimento não foi acidental. De repente, seu pai, sua mãe, virou para você e falou assim, você não foi planejado. Ei, não foi planejado por homem ou por mulher, mas você foi planejado na eternidade. Se você nasceu aqui na Terra, querido, tem um livro na eternidade que é chamado Livro da Vida. Você pode ter sido um acidente na vida de homens, mas Deus te planejou. E quando Ele colocou você, quando Ele envia você para a Terra, tem um livro que tem o nome Livro da Vida, que tem a sua vida de ponta a ponta. Então você nasceu de propósito, para viver um propósito. Não foi acidente. Se alguém declarou sobre a sua vida em algum momento que você foi um acidente, eu quero quebrar essa palavra sobre a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Eu quero declarar que a sua vida não foi um acidente, ela foi intencional. Você nascer, você viver, foi intencionalidade divina. E tem um propósito que pesa sobre a sua vida. E o entender essa construção, esse design, todo o equipamento que Deus colocou dentro da sua vida te dá visão para o seu propósito. Se Deus te chamou a fazer algo, Ele te equipou para isso. Então, quando você começa, veja bem, você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Quando você tem olhos para dentro de você e começa a perceber essa construção que você é, que Deus te fez, você vai entender o seu design. Você vai entender a sua composição. E quando você entende isso, você tem clareza. E se você tem clareza, você tem poder de execução. Então você entende o seu propósito. Você vai entender o seu chamado. Você vai entender, o seu destino. Para onde você tem que ir. Aquilo que você tem que fazer. Porque tudo aquilo que Ele colocou dentro de você fala sobre isso. Aponta para isso. Agora, veja bem, em Efésios 2, verso 8, olha o que o texto fala. Pois vocês são salvos pela graça. A salvação é pela graça. Por meio da fé, isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A salvação, querido, é pela graça. Somos salvos pela graça. Vamos entrar na eternidade com Jesus pela graça. Por aquilo que Ele fez, não por aquilo que nós fazemos. A salvação, veja bem, ela é um dom de Deus. O que é um dom? É um presente. Você não compra, você recebe. A salvação não é mérito, a salvação é graça divina. Agora, preste atenção. O foco desses 2 versículos de Efésios 2, 8 e 9, é a graça de Deus. Porém, veja bem, fica muito claro que nós somos salvos pela graça e que isso é um dom de Deus. Quem tem confusão a respeito disso, não, eu estou me esforçando para ser salvo. Querido, não existe força que o homem possa fazer que vá dar a ele salvação. Existe a rendição. Quanto mais você entende que a salvação é pela graça, mais você se rende. Então, existe a rendição. Quanto mais eu me rendo, quanto mais eu reconheço que aquilo que aconteceu na cruz, estamos aí prestes ao tempo da Páscoa. Então, no tempo da Páscoa é tempo de rememorar, é tempo de lembrar daquilo que Cristo fez na cruz, é tempo de celebrar a Páscoa. E quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que somente Ele poderia viver aquilo. O Pai preparou, capacitou para que Ele pudesse viver aquilo, porque Ele viveu aquilo de forma plena, porque Ele cumpriu, Ele pôde ir até o último minuto e falar assim, está consumado. Ele fechou o ciclo e Ele abriu um novo ciclo. E quando Ele abre um novo ciclo, Ele abre um ciclo da graça. Ele quebrou toda a desgraça, toda a falta de graça que havia sobre a humanidade e Ele libera um tempo de graça. Ninguém conseguiria pagar aquilo que Ele liberou através da cruz. Então o foco, veja bem, de Efésios 2, verso 8 e 9, está na graça. Isso fica muito claro. E a igreja do século XXI conhece muito bem a respeito da graça.
alguns até de forma excessiva. Você vê um falar, um pregar, um ministrar a respeito da graça. Comunica-se muito bem essa verdade da graça. Agora, veja bem, nós nunca podemos trabalhar duro para viver puramente ou sacrificar bastante. Não tem nada que eu possa fazer a minha vida toda que possa pagar por aquilo que ele já pagou por mim. Porém, o que acontece? Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos o quê? Boas obras. Porque o verso 8 e 9, deixa eu abrir aqui, Efésios 2, no verso 8 e 9, isso fica muito bem comunicado, fica muito bem claro. Efésios 2, verso 8. Fica muito claro que nós somos salvos pela graça e que isso é uma dádiva. Porém, veja o verso 10. O que o verso 10 fala? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que o verso 10 está falando? Aponta para quê? Para boas obras. Ele fala do porquê da salvação. Por quê? Eu não sou salvo pela graça, eu não sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pela graça. Se eu sou salvo pela graça, o que acontece? Não existe nada que eu possa fazer para pagar aquilo que ele fez. Porém, qual é a razão da minha salvação? Eu fui salvo por quê? Por que eu fui salvo? Somos salvos por qual motivo? A palavra porquê aqui, veja bem, ela é uma conjunção que liga duas frases. Ela faz o intercâmbio entre essas duas frases. O início do pensamento não é completo por si só. A palavra porquê aqui significa por causa disso. O que Paulo quer apontar aqui? Por causa disso. Nós fomos salvos por causa disso. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela graça. Mas por causa disso, porque eu fui salvo, o que vai acontecer? O que isso vai reverberar na minha vida e na sua vida? É isso que o verso 10 fala. Agora, veja bem, se nós não entendermos o significado completo do que está sendo comunicado no versículo 10, porque ele começa apontando que nós somos uma obra-prima. Há versões que falam a palavra feitura, nós somos sua feitura. Quando você vai no original dessa palavra, e algo que eu quero que você pegue nessas 8 semanas que nós vamos falar disso aqui, é sempre, querido, buscar ir no original da palavra. Quando você vai no original da palavra, acontece uma disrupção, porque você entende verdadeiramente aquilo que estava sendo comunicado ali, que muitas vezes a tradução rouba o sentido da palavra. Nós somos obra-prima. A palavra também, em outras versões, fala feitura dele. Na minha versão aqui fala feitura dele. Somos feitura dele. A palavra feitura, no original, é a palavra poema, ou seja, um poema. Quem escreve um poema, querido, está divinamente inspirado. Ou seja, então, quando Deus, veja bem, somos feitura dele. Quando Deus estava fazendo o homem, quando Deus estava te fazendo, quando Deus estava com você ainda em pensamento, era como um poema. Antes de Deus estabelecer fisicamente a sua vida, você já era um poema, uma feitura dele. Era alguém com quem ele delineava pensamentos com a sua vida. Então, existe algo importante, sim, em cada um de nós. Existe algo importante e impactante na minha vida e na sua vida. Nós precisamos entender isso. E de repente você fala assim, mestre, eu já sei disso. Maravilhoso. Então é tempo de relembrar disso. É tempo de relembrar que você é importante. É tempo de relembrar que você é um poema, que você foi feito por ele. Só que feito por ele para quê? É isso que o texto fala. Você foi salvo pela graça. Mas por causa disso, ou por causa disso é o quê? Veja, somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras. Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Obras que já foram escritas na eternidade e que você e eu aqui na Terra simplesmente precisamos entrar em convergência com essas obras e começar a caminhar nessas obras e começar a manifestar aquilo que Deus colocou em nós nessas obras.